Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo sobre o teste do professor Jorge Geraldo, de Matemática do 9º ano. Agora a questão número 5, que incide no tema das funções, mais concretamente na função afim e também na função quadrática. O exercício é o seguinte: no referencial cartesiano da figura 1 estão então representados parte dos gráficos da função f e a função também g, respectivamente a parábola de vértice em O. Quer dizer, olhando aqui para a figura, percebemos que a função f é uma função quadrática e a função g é uma função afim. O eixo vertical e a reta que passa... peço aqui desculpa, respectivamente a parábola de vértice O, que está associada à função f, e o eixo vertical e a reta que passa pelos pontos A e B, que há de ser a nossa função afim, né? A função g há de passar então pelos pontos A e também pelo ponto B. Reparem também que o ponto A é um ponto que pertence à função quadrática e se eu souber as coordenadas do ponto A, eu conseguirei exprimir a expressão algébrica desta função f, que é uma função quadrática. Questão 5.1. Mostra que f de x é igual ao meio de x quadrado, ou seja, mostra que a expressão algébrica desta função quadrática f é dada por um meio de x quadrado e também mostra que a expressão algébrica da função g, que é uma função afim, é dada então pela expressão menos 3 meios de x mais 2, ok? Eu vou resolver agora aqui neste espaço a questão 5.1 e depois, um pouco mais abaixo, resolverei então a segunda questão de desenvolvimento. Bem, na primeira questão nós temos que chegar, né? Vocês obviamente não podem usar as expressões algébricas. Se é amostra, né? Se é amostra, vocês vão ter que pegar aqui no enunciado e chegar a estas expressões. Então nós sabemos que f é uma função quadrática. E pá, vocês aqui têm que saber bem as fórmulas, né? As estruturas das expressões algébricas de uma função quadrática. E a família de todas as funções quadráticas escrevem segundo a estrutura y igual a ax ao quadrado, onde este A representa a abertura da parábola e esse A tem de ser diferente de zero, caso contrário teríamos uma função constante. Para vocês descobrirem a expressão, apenas têm de calcular o valor desta abertura. E como é que podemos calcular este A? Muito simples, se trabalharem aqui com esta equação e reparem, se dividirmos ambos os membros por x quadrado, nós percebemos que este A terá de ser então igual a y a dividir por x ao quadrado. Para este efeito, vocês apenas precisam de conhecer unicamente um ponto que pertença a esta função quadrática. Então é uma questão de virem aqui ao gráfico, teremos o ponto C, mas o ponto C a gente não conhece as coordenadas, então não serve. E olhando assim, viajando pela função quadrática, nós vemos ali o ponto A. E do ponto A nós conhecemos as coordenadas. O ponto A tem de coordenadas 1 e a sua ordenada há de ser 1 meio. E visto que o ponto A pertence à função f, então eu estou em condições de substituir a abscissa do ponto A e a ordenada do ponto A neste cálculo da abertura aqui da função quadrática, e desta forma vou conhecer a abertura e, conhecendo a abertura, terei a respectiva a expressão da mesma. Então, para cálculo deste A, eu vou então pegar nas coordenadas de um ponto que pertence à função, que é o ponto A, e vou dividir a ordenada, o que seria 1 meio, e vou então dividir pelo quadrado da abscissa, que seria 1 ao quadrado. Obviamente que fazendo estes cálculos, 1 ao quadrado é 1 e 1 meio a dividir por 1 há de ser 1 meio. Então neste momento eu descobri o valor da abertura da parábola, então o exercício está feito. Porque agora, escrevendo então a expressão algébrica da função f, é substituírem, quer dizer, esta forma em y é uma forma generalizada, ou seja, dá-vos a família de todas as funções quadráticas. Se eu agora tiver uma função que se chama f, em vez de y, eu então colocarei f
de x há de ser uma função f que está definida em função da variável x, que há de ser então igual à abertura que foi calculada ali, ou seja, 1/2 de x ao quadrado, e neste momento tem então a expressão da função quadrática. Agora, relativamente à função g, e eu vou colocar aqui outra cor, a função g é uma função afim, ok? Vou colocar aqui, g é uma função afim, ok? E qual é a estrutura? A estrutura algébrica destas funções afim, assim de uma forma geral. Há de ser então y igual a ax mais b, onde este a será então o declive da reta, o declive da reta que está associada então à sua inclinação, e este b, é aqui o declive, e este b será então a ordenada na origem. Bem, para vocês chegarem à expressão algébrica desta função afim, vocês vão ter que determinar o valor deste parâmetro A, e este parâmetro A pode ser calculado através do quociente entre a diferença das ordenadas de dois pontos que pertençam à função afim, já vos vou explicar este cálculo, e depois a dividir pela diferença entre as abscissas de dois dos mesmos pontos que a gente colocou aqui, ok? Para este efeito vocês vão precisar de dois pontos. Eu por acaso resolvia este caso, que é especial, de outra forma. Mas vocês aqui, assim de uma forma generalizada, precisariam de dois pontos. Vocês têm aqui pontos que pertencem à função afim. Temos o C, não serve, não temos as coordenadas, mas temos o B e temos o A. E então eu podia pegar assim nas coordenadas do ponto B, visto que B pertence à função G e só nas condições de que pertence à função. O B tem de coordenadas 0, 2, e o ponto A, que também pertence à função G, tem de coordenadas, temos ali 1 e 1/2. E então reparem, apanhando aqui dois pontos que pertencem à função, eu pegava no B e podia definir x1 e y1, podia então definir x2 e y2 e aplicaria então esta fórmula para cálculo aqui do declive do A aqui, desta constante da função afim. Quer dizer, aqui vocês não há uma ordem. Cuidado. Eu podia ter chamado às coordenadas do ponto B x2, y2 e chamado às coordenadas do ponto A x1, y1. Não há problema em trocar os números. Agora, obviamente, há aquilo que chamam x1, a respectiva ordenada terá de ser o y1. Ok? É só isto que vocês têm que ter cuidado. Quanto à ordenada na origem? A ordenada na origem é o valor da ordenada, ou seja, o valor em y, quando a função interseta o eixo das ordenadas. Então, este valor ali da interseção, quando a função G interseta o eixo dos y, e visto que temos as coordenadas do ponto B, que são 0, 2, então ali estava 2, e a interseção com o eixo dos y vai-vos dar sempre o B, que é a ordenada na origem. Então, olhando para as coordenadas do ponto B, eu já sei que esta ordenada na origem é simplesmente igual a 2. Então eu aqui calcularia aqui o declive por esta forma, ou então podia fazer de outra, já vos falarei a seguir de outra forma neste caso, mas já que tenho aqui as coordenadas, calcularia então aqui o declive, ou seja, A, da forma que eu escrevi, teria então 1/2 y2, que é 1/2, menos y1, que é 2, a dividir por x2, que é 1, menos x1, que é 0. Efetuando então aqui os cálculos, vamos ter que A há de ser igual, reparem que aqui fica 1, né? 1 menos 0, e 1/2 menos 2, 1/2 menos 2, vocês reduziriam para fazerem a diferença entre as frações ao mesmo denominador, ou seja, multiplicariam por 2 o numerador e o denominador de forma a encontrar uma fração equivalente, obteriam então 1/2 menos 4 meios, e depois 1 menos 4 daria 3, menos 3, cuidado, é 1 menos 4, ficariam então com menos 3 e aplicariam o denominador comum, e menos 3 meios a dividir por 1 há de ser a mesma coisa que terem menos 3 meios. Então descobrimos este parâmetro A.
Conhecendo também ordenada na origem, há de ser fácil, então, agora escrever, porque está tudo, não é? Já temos tudo, e então é fácil escreverem a expressão algébrica desta função g, em vez de y, retomarão então, reparem que este y igual a x mais b é uma forma generalizada, dá-vos a família, agora se a função se chama g, em vez de y, escreverão então g de x igual a, foi calculado, é menos 3 meios de x, mais então o valor da ordenada na origem, que é 2, e então teríamos a expressão desta função afim. O que eu estava a dizer há pouco é que neste caso nós podíamos não aplicar esta forma do declive para encontrar o seu valor, mas podíamos proceder de outra forma, que seria, visto que temos ordenada na origem, né, que era 2, porque tínhamos o ponto B, então eu podia escrever assim a expressão AX mais 2, tinha ordenada na origem, e agora pegando nas coordenadas do ponto A e substituindo aqui o x por 1 e substituindo aqui o y por 1 meio, eu conseguia determinar este parâmetro A. Por exemplo, o y seria então 1 meio, estou a substituir as coordenadas do ponto A nesta expressão algébrica da função, posso fazê-lo só porque A pertence à função g. Não podem aplicar esta ideia de substituição se o ponto não pertencer à função. Muito cuidado. Aqui pertence, tudo bem, posso fazer substituição, ficava então com 1 meio de A, o x do ponto A é 1 mais 2, e agora seria uma questão de puro cálculo. Quer dizer, este 2 ao passar para o primeiro membro ficaria negativo, então tinha 1 meio menos 2, exatamente igual a A vezes 1, que seria A. Aqui efetuavam então a redução ao mesmo denominador e obteriam o mesmo valor que obtivemos há pouco, como é óbvio. 2 vezes 2 dava 4, menos 4 dava menos 3 sobre 2 igual a A. Então seria outra forma de descobrir este parâmetro A sem aplicar aqui esta forma do declive. Poderíamos proceder desta segunda forma, visto que temos o valor da ordenada na origem. Bem, fico-me então por aqui quanto a este primeiro exercício e vou agora resolver o segundo, que do teste me pareceu aquele que podia trazer maiores complicações. E então vou resolver o exercício 5.2, que me diz o seguinte: tendo em conta que x² mais 3x menos 4 é igual ao quadrado de x mais 3 meios menos 25 quartos, determina as coordenadas do ponto C. Ou seja, nós aqui pretendemos descobrir as coordenadas do ponto C. E dizem para ter em conta que esta expressão é exatamente igual a esta. Mas quer dizer, a gente aqui fica assim um pouco perdido, né? Para que é que me estão a dar isto? Uma boa pergunta. Para que é que eles me estão a dar esta igualdade? Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou esquecer esta igualdade por alguns instantes, vou tentar desenvolver uma estratégia para determinar as coordenadas do ponto C e depois provavelmente nessa execução, algures, eu me encontrarei num beco sem saída. E quando me encontrar num beco sem saída, eu vou olhar para isto com outros olhos, mas depois já ter algum trabalho feito, quer dizer, talvez consiga absorver isto de outra maneira. Então eu vou tentar idealizar uma forma de descobrirmos as coordenadas daquele ponto C. E reparem que este ponto C não é um ponto qualquer. Ele está num sítio, está assim num local especial. Qual é o local onde ele se encontra? Reparem que ele resulta da interseção das duas funções. Ele é o ponto onde as duas funções se intersetam, onde elas se cruzam, onde elas se tocam. E onde as funções se tocam, que é exatamente o ponto C, eu posso criar a ideia de dizer que neste ponto onde as funções se tocam, elas são, naquele ponto, a mesma coisa. Então eu neste ponto posso criar a ideia de dizer que a função f naquele ponto é exatamente igual à função g. Porque se intersetam, tocam-se, e quando se tocam naquele ponto são exatamente iguais. E então há de ser esta ideia que eu vou aplicar para determinar aqui pelo menos a abscissa
do ponto C, mas depois é fácil, eu tendo a abscissa, depois é só dirigir-me ao F ou a G, porque naquele ponto o ponto C pertence às duas, substituindo a abscissa e efetuando o respectivo cálculo. Então eu vou trabalhar esta ideia. Então vou dizer que f de x é igual a g de x e vou à procura das soluções desta igualdade. Como é que fazemos isso? Eu vou substituir f de x pela expressão 1 meio de x² e vou substituir g de x pela expressão menos 3 meios de x mais 2. E vou então obter a seguinte equivalência. F de x será 1 meio de x ao quadrado, que será então igual a g de x, que há de ser 3 meios de x mais 2. O que vou fazer aqui agora é reduzir ao mesmo denominador. E reduzindo ao mesmo denominador, aqui tenho 2, aqui tenho 2. Reparem, não se ponham a reduzir o x, ok? Porque se isto está a multiplicar, este 2 que está a dividir já está inerente, que está a dividir por x, porque isto é 1 vezes x², que seria a mesma coisa que ter x² sobre 2. Cuidado com estes pormenores. Sempre que vocês têm produtos, o denominador de um fator já está associado ao segundo também. O mesmo acontecia aqui com o menos 3 meios de x, agora tenho mais 2, este é que tenho que reduzir. E então multiplicando por 2 e depois eliminando os denominadores, eu obteria x² igual a menos 3x, 2 vezes 2 obteria 4. E vou agora passar todos os termos para o primeiro membro. E então teria x² menos 3x ao passar há de ficar mais 3x e depois o 4 ao passar há de ficar menos 4 igual a 0. E eu agora para resolver esta equação, eu tenho aqui uma equação do segundo grau. E vocês deram no 8º ano esta resolução de equações do segundo grau, que vocês agora no 9º, daqui a algumas semanas, vão aprender uma segunda forma de resolver estas equações de segundo grau, que será aplicando a fórmula resolvente. Poderiam aplicar aqui, mas neste momento vocês ainda não deram a fórmula resolvente, então teriam de fazer o quê? Pegar nesta expressão e tentar fatorizar o primeiro membro, e depois em seguida aplicar, depois de fatorizar o primeiro membro, em seguida aplicar o anulamento do produto, isto aplicando então matéria do ano anterior. E agora como é que eu posso fatorizar isto? Lembrem-se daquela história do beco sem saída. Agora vou dar sentido àquilo que me disseram. Aqui em cima dizem-me que x² mais 3x menos 4 é igual a x mais 3 meios ao quadrado menos 25/4. E reparem o que é que nós temos aqui. Temos exatamente x² mais 3x menos 4, não é? Então eu posso dizer que esta expressão é equivalente a esta. E aquela segunda vai-me ajudar na fatorização. E então isto seria equivalente a substituir esta expressão por x mais 3 meios, tudo ao quadrado, estou a fazer a substituição que me deram, menos 25/4, isto igual a 0. Bem, eu aqui tinha, neste momento, duas hipóteses. O meu primeiro pensamento era este, fatorizar o primeiro membro e depois aplicar o anulamento do produto, mas agora olhando para a expressão com outros olhos, eu podia fazer uma finta, né? Podia fazer aqui uma finta a isto e podia aplicar a definição de raiz quadrada. Quer dizer, reparem no seguinte, eu vou só vos dar assim uma dica como é que se fazia indo por estes passos. Eu aqui para fatorizar esta expressão, eu poderia aplicar o caso da diferença de quadrados, a² menos b², o que seria igual a a mais b vezes a menos b. E vocês estão a pensar, aqui está ao quadrado, isto seria o teu a, mas este não está ao quadrado, o segundo termo. Pois não está ao quadrado, mas eu podia colocar, sem problemas, isso não me chateia, não está ao quadrado, pomos, então, eu faria aqui uns parênteses, e então colocaria aqui este termo ao quadrado. Epá, mas vocês estão a dizer, mas agora isto não dá a mesma coisa, não é? Eu ter 25/4 há de ser diferente de ter 25/4 ao quadrado, não é? Pois é diferente, mas se eu agora aplicar a raiz quadrada, o quadrado corta com a raiz, é como se eu não tivesse feito nada,
não é? É como se não tivesse mesmo feito nada. E agora, apelando à raiz quadrada de 25 quartos, ou seja, se eu tiver a raiz de um quociente, isto é igual simplesmente ao quociente das raízes, eu agora passaria, pronto, eu vou aplicar isto, já comecei por aqui. Depois posso-vos dar então a estratégia alternativa. Então já comecei por aqui, isto seria então equivalente a ter x mais 3 meios tudo ao quadrado, menos, e agora ficaria aqui com o quadrado, quer dizer, aplicando esta regra, raiz quadrada de 25 seria 5, e raiz quadrada de 4 seria 2, e depois isto igual a 0, e então fatorizava o primeiro membro desta maneira. Então isto seria equivalente, reparem que isto é o meu A e isto é o meu B, então eu abriria parênteses, colocava o A que seria x mais 3 meios, mais o B que seria 5 meios, fechava parênteses e depois a multiplicar pelo mesmo A que seria x mais 3 meios, menos o B que seria então 5 meios, isto igual a 0, e depois aplicaria o anulamento do produto. E o que é que me diz o anulamento do produto? Diz-me que sempre que eu tenho um produto e esse produto é igual a 0, e está de ser equivalente a dizer que o primeiro fator tem de ser 0, ou então o segundo tem que ser 0, e reparem que isto aqui é o meu primeiro fator, e isto aqui é o meu segundo fator. Então para resolver com o anulamento do produto, eu diria que x mais, podia fazer aqui este cálculo, os vistos já têm o mesmo denominador e tudo, 3 mais 5 dava 8, 8 meios dava 4, então x mais 4 igual a 0, ou, aqui neste segundo caso também poderia fazer aqui a operação, 3 meios menos 5 meios, 3 menos 5 dá menos 2 sobre 2 dá menos 1, então ficaria x menos 1 igual a 0. Resolvendo então esta equação, obteria x igual a menos 4 ou x igual a 1, e então teria a equação resolvida. Agora, qual era o segundo processo que eu vos falei? Seria, por exemplo, eu vou-vos só dar aqui a ideia, vou só retomar aqui a expressão, só pegar noutra cor. Então tinha x mais 3 meios ao quadrado menos 25 quartos, que era o que eu tinha. Isto numa segunda alternativa, vocês tinham x mais 3 meios ao quadrado menos 25 quartos. Isto igual a 0. A segunda alternativa seria vocês pegarem neste termo e passarem para o segundo membro, quer dizer, ficaria simétrico, e então obtinham x mais 3 meios, tudo ao quadrado, igual, reparem, se ficava simétrico, obteriam 25 quartos. E então agora, visto que tem aqui este termo ao quadrado, vocês aplicariam a raiz, né? E depois, cuidado, ao aplicar no segundo membro, vocês teriam mais ou menos. Aqui cortavam, e então obtinham x mais 3 meios igual a mais a raiz de 25 quartos, ou x mais 3 meios igual a menos a raiz de 25 quartos. Isto neste caso, aplicando então aquelas ideias, aquela resolução de equações de segundo grau incompletas, que seria, sempre vocês têm x quadrado igual a A, resolveriam como x igual a mais ou menos a raiz quadrada de A. Então agora resolvendo, reparem que o raiz de 25 quartos já tínhamos visto que era 5 meios, então isto dava x mais 3 meios igual a 5 meios, ou x mais 3 meios igual a menos 5 meios. Agora é uma questão mesmo de resolver, aqui dava 5 meios. Exato, aqui dava 5 meios, ao passar para cá menos 3 meios, o que ia dar aquela solução 1, e aqui dava x igual a menos 5 meios, e depois ao passar para aqui ficava negativo, o que dava igual a menos 4, e encontraríamos as mesmas soluções, isto numa segunda alternativa de resolução. Agora vou-vos pedir atenção a um pormenor. Nós resolvemos esta equação e deu-nos duas soluções. X igual a menos 4 e x igual a 1. Descartámos alguma, o que é que elas significam, o que é que isto quer dizer? Lembrem-se do que é que nós fomos à procura inicialmente. Nós criamos aqui uma ideia, não é? Nós criamos a ideia de questionar onde é que f de x, onde é que as duas funções seriam iguais. E para isto obtivemos duas soluções. X igual a menos 4 ou então x igual a 1.
Será que isto faz sentido ter as duas? Nós fomos à procura onde é que as duas funções eram iguais. É apenas no ponto C que elas são iguais? Não! Há um segundo ponto. Há aqui este ponto A onde as funções também se intersetam. Por isso é que isto dá duas soluções. O ponto A também resulta da interseção das duas. Por isso, se vocês forem à procura desta ideia, quando as funções se tocam em dois sítios, obviamente que vocês terão de ter duas soluções. Então, observando as soluções, se vocês têm x igual a menos 4 e x igual a 1, reparem que ali em A só podia ser a solução positiva, e x igual a menos 4 é esta que nós andamos à procura. Por isso é que isto há duas soluções, porque as funções intersetam-se em dois sítios. Se vocês forem à procura desta ideia, obtêm duas soluções. Se isto se intersetasse em três pontos, as soluções teriam que ser 3. Se as funções se intersetarem só num ponto, a solução de uma ideia deste tipo seria apenas única. Okay? Agora, quer dizer, nós temos do ponto C, descobrimos que a abscissa é menos 4, mas desconhecemos a sua ordenada. Mas agora é fácil, visto que o ponto C pertence à função f ou g, pertence às duas, não é? O ponto C pertence às duas, então nós podemos calcular a sua ordenada, por exemplo, indo aqui à função f e calculando o valor da função f quando o x é igual a menos 4. E fazendo este cálculo, ficaria 1/2 vezes x quadrado, então teríamos menos 4 ao quadrado, o que teríamos então que f de menos 4 seria igual a 1/2 vezes menos 4 ao quadrado dava 16, e reparem que metade de 16 seria 8. Então f de menos 4 seria igual a 8, então finalmente obtemos as coordenadas do ponto C, que seriam então menos 4 e 8. Fico-me então por aqui neste vídeo, peço desculpa ter sido um pouco longo, mas isto às vezes eu vou resolvendo e vou dando vários caminhos que vocês podiam utilizar. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme ajudar, um grande abraço a todos, tchauzinho.